Bom, esse aqui é o momento do acidente entre o CRJ da PSA, operando para American Eagle, American Airlines, voos 5342, com o helicóptero Black Hawk do Exército Americano, acontecido no dia 29 de janeiro de 2025, que infelizmente aí causou 67 vítimas fatais. Aqui é o momento do choque entre as duas aeronaves. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no material disponibilizado pelo NTSB, que fala sobre esse acidente. Meu nome é Henrique Mota, sou piloto de linha aérea e falo aqui da cabine de comando. Bom, acidente classificado então como colisão no ar, envolvendo aí o helicóptero do Exército, call sign PAT 25, e a aeronave da PSA Airlines, voo 5342, operando para American Airlines. Era um CRJ, tipo de aeronave CRJ. Correu em Washington, D.C., no dia 29 de janeiro de 2025. 8h48, entre esse helicóptero Sikorsky, o H-60L, conhecido como Black Hawk, e o CRJ da PSA, aí nas cores da American Eagle, operando para a American Airlines. Correu durante a aproximação no aeroporto Ronald Reagan National, em Washington. O Black Hawk tinha decolado ali do Davidson Army Airfield e fazia um voo de avaliação de uma piloto que usava então aqueles Night Vision Goggles, que são aqueles óculos noturnos, né, de visão noturna. E o voo da PSA, que era operado aí por um CRJ-700, voo 5342. Aqui os call signs, né, como eles chamam no rádio, o call sign do PSA é Blue Streak 5342 e do helicóptero era o PAT 25. Essa aqui era a rota do helicóptero, seguindo aqui pela rota 1, seguindo esse rio, e depois ele tomaria aqui a rota 4, que está pintada em amarelo, interceptando aqui o rio Potomac. O aeroporto está aqui, então o acidente aconteceu mais ou menos aqui. Aqui você vê as altitudes máximas em cada trecho, dá para ver que começa em 1.300, 700, e conforme vai chegando perto do aeroporto vai baixando, chega no pontilhado vermelho, o máximo era de 200 pés, para ele não cruzar muito alto aqui exatamente na final do DCA. Esse helicóptero então tinha pedido exatamente essa permissão, de sair da rota 1 e interceptar a rota 4, e aqui um trechinho da comunicação quando ele faz essa solicitação. Foi, portanto, aprovado aí pelo controlador. Depois disso, eles ficaram sem se comunicar por 12 minutos. Bom, 9 minutos antes do acidente, o voo da PSA então estava autorizado a fazer essa Mount Vernon Visual Approach, a pista 1. Essa aqui é a rota dele. É uma aproximação visual para a pista 1. Essa aqui é a carta de aproximação visual. Não é muito comum a gente ver no Brasil essas cartas de aproximação visual, mas nos Estados Unidos é mais comum. Essa aqui, inclusive, ó, seguindo o rio aqui para a pista 1. Está aqui a pista 1. Porém, quando ele vinha na final, o controlador pediu se ele tinha possibilidade de fazer o sidestep aqui para 33, circular, na verdade, aqui para 33, que é essa pista aqui. E ele disse que sim, tinha condições, então ele começou essa manobra aqui, a curva direita, para alinhar com a pista 33. E aqui então você vai ver a comunicação quando o controle faz esse pedido da troca de pista. Pushing 5342, Washington Tower 1 star 32017, gust 25, you take runway 33. Então ele fala o vento, 310 graus, 17 nós com rajada
de 25, que estaria até mais favorável mesmo um pouquinho à pista 33, e ele pergunta então se você pode aceitar a pista 33. Então tá aqui, ó, pista 1, a qual ele se aproximava inicialmente, ele fez esse sidestep aqui, um circling na verdade, para a pista 33. Então ele aceita, ele diz que ok para pouso na 33. Então a torre diz então para ele circular e pousar na pista 33 e está livre o pouso. Depois disso não houve mais comunicação entre o controlador e a aeronave até o momento do choque. Bom, aqui é uma comunicação interna do helicóptero, do Black Hawk. Não tem gravação, tem apenas a transcrição. Você vê que o piloto fala que eles estão a 300 pés. Lembra que eles tinham que estar a 200 pela outra carta? Então o instrutor diz, eu vejo você a 4, porém procurando colocar um asterisco porque saiu inteligível. Então o instrutor diz, ok, é 300 para 200. Ou seja, reafirmando que eles tinham que estar a 200 pés. E o piloto mais uma vez então confirma 200. Esse momento então talvez seja o mais importante da trajetória desse helicóptero e o maior fator contribuinte desse acidente. Você vê ali que eles estavam a 300 pés, deveriam estar a 200. Há ali uma conversa sobre isso, né? Ele diz assim, ok, 300 pés procurando por 200, né? Ou seja, dizendo para ela, a gente precisa ir para 200. A piloto responde, ok, 200. Porém, eu acho que faltou a assertividade para esse instrutor para dizer, olha, a gente tem que estar a 200, vai para 200 agora, alguma coisa desse tipo. Ou talvez até ter feito alguma intervenção nos controles do helicóptero e ter descido esse helicóptero imediatamente para 200 pés. Infelizmente, isso não aconteceu e o choque acabou acontecendo a 325 pés. Se tivessem a 200 pés, passaria muito perto, que já é errado, né? Mas não teria acontecido o acidente. Bom, aqui é só uma demonstração de que o controle lidava no momento com 6 aeronaves e 4 helicópteros ao mesmo tempo. Então, o aeroporto está aqui, tem um avião aqui já na curta final, o PSA, que foi a aeronave acidentada, está nessa posição aqui, tinham mais 3 na final atrás dele, mais um entrando aqui na perna do vento, e os 4 helicópteros estão aqui, ó, 1, 2, 3, e o quarto sendo o PET-25, a aeronave acidentada. E outro dado importante é que eles não se ouviam, ou seja, o controlador falava em 2 frequências separadas, uma para os helicópteros e uma para as aeronaves. Então, as aeronaves não conseguiam ouvir a comunicação dos helicópteros e vice-versa. Eu separei então só a comunicação do PET-25, PET-25, para a gente dar uma olhadinha que tipo de instruções ele tinha do controle. PET-25, traffic just off the Wilson Bridge to CRJ at 1,200 feet, circle runway 33. Então vamos lá. Então o controle informa para o PET-25 que tem um tráfego sul da Wilson Bridge, né? Tá aqui, ó. Wilson Bridge, a ponte Wilson. Tá aqui o tráfego ao sul da ponte, a 1.200 pés, circulando para a pista 33. Ó, dá para ver que ele começou a abrir aqui para a direita para a pista 33. E a aeronave vai responder então que tem o tráfego à vista e solicita separação visual. E foi aprovado a separação visual. Então aqui um pouquinho mais próximo já da colisão, o controle vai pedir para o PET-25 confirmar se ele tem o CRJ à vista. PET-25, this is CRJ in sight. PET-25, pass behind this CRJ. Mais uma vez,
E aí ele manda, então, o PET-25 passar por trás do CRJ, confirma que tem aeronave em vista e solicita mais uma vez a separação visual. Bom, e aqui infelizmente o momento da colisão, tinha uma outra aeronave da American chamando, e você percebe que o controlador vai interromper a fala dele, né, no meio, que foi quando eu acho que ele provavelmente visualizou que a colisão tinha ocorrido. American 472, Washington Tower, 1 star, 32017. Aí, nesse momento. Bom, então na câmera de segurança está aqui, o voo 5342 aproximando aqui, é essa aeronave, que são as outras aeronaves na final da pista 1, esse aqui já circulando para 33. Então tá lá o voo 5342 aproximando, já em curva, né, para alinhar com a pista 33. Daqui a pouquinho você vai ver o helicóptero chegando na frente dele. Tá lá, PET-25. E tá aí a colisão. Aqui por outro ângulo, mas a imagem tem qualidade pior. Vai dar para ver inclusive o avião. Aqui o choque. E o avião, ele chega a virar, né? E cai no rio. Vamos ver de novo aqui. Vai lá, choque. O helicóptero chegando aqui, ó. Colisão. E o avião, então, virando e caindo no rio. Aqui uma imagem 3D, então, mostrando exatamente a área da colisão, exatamente em cima do rio Potomac aqui. Mais uma vez aqui o caminho que o PET-25 fez. Olha a variação de altitude, tá vendo? Dá para ver aqui um pouquinho. E o voo 5342, que deveria ter pousado aqui na pista 1, circulando aqui para a pista 33. Esse slide mostra algo bem interessante. Então aqui a cabine do CRJ, mostrando as diferentes janelas. E aqui, ao lado, mostra uma simulação de como teria sido a visão do comandante, né? Ele está olhando aqui pelo para-brisa esquerdo, o para-brisa direito para ele fica nessa posição. Está lá a pista 33, ele circulando, e olha aqui o helicóptero, praticamente imperceptível, né? Ou totalmente imperceptível, até mesmo dando zoom, você não consegue observar esse helicóptero. E aqui a cabine do Black Hawk, do helicóptero, com as três janelas. O instrutor estava sentado aqui à direita e o piloto estava sentado à esquerda. E aqui a visão que o instrutor sentado à direita tinha. Então essa aqui é a janela principal dele. Essa aqui seria a janela central, desculpa, a janela central. E aqui o óculos de visão noturna, a visão do óculos de visão noturna. Olha lá a aeronave, um pouco mais perceptível do que o avião tinha do helicóptero, porém também não muito, né? Mesmo aqui pelos óculos de visão noturna. Essa imagem aqui é simulada, né? 19 segundos antes da colisão. Aqui então, muito interessante, eles fizeram a simulação em vídeo daquela visão que a gente acabou de ver, com a comunicação ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhadinha como é que isso ficou. Então aqui a visão, né, que a gente viu lá dos óculos noturnos, o para-brisa central e o para-brisa direito. Todas as aeronaves na final da pista, e a aeronave marcada então é o voo que acabou colidindo com a aeronave. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vai ter a comunicação rolando aí também de outras aeronaves, né? Daqui a pouquinho ele vai chamar para perguntar se o PET-25 está vendo mais uma vez a aeronave, aquela hora que ele manda cruzar por trás.
E vamos ver como é que fica a visão dessa aeronave aqui para o helicóptero. Medevac Air Carrier 1 Washington, just altimeter 290, approved to Washington class Rover, space Portland, Sheridan, Fairfax. 290, Fairfax 1, copy. Pass 25, this is CRJ in sight. Pass 25, pass bond is CRJ. This club has a aircraft in sight for this operation. This Shepard. Bom, então aqui quando ele pergunta mais uma vez se o controlador estava preocupado, se ele tem o CRJ em sight, aqui claro está marcado, mas olha só como seria difícil você identificar qual que é o CRJ entre esses tráfegos aqui. E não está na visão do Google dele, né? Está só aqui no para-brisa esquerdo, para-brisa central. CRJ in sight. Pass 25, pass bond is CRJ. Então, Has a aircraft in sight for this operation. então aquela hora que ele confirma que está à vista e solicita a separação visual e o controle tinha pedido para ele passar atrás do CRJ. This Shepard. O instrutor fala para a aluna para ela ir para a esquerda, porque ele fala assim, deve ser por isso que eles estão perguntando se a gente está vendo aqui o PET 25. Agora você vai ver como chega rápido, chega do nada aqui. Dá uma olhada nisso. Olha aí. American 472, Washington, 1 star, 320 Vou até pôr de novo aqui. Mais uma vez. Olha. American 472, Washington, 1 star, 320 Bom, e aqui a mesma coisa, porém a visão agora do CRJ, né? A visão do assento da direita do CRJ, está aqui o para-brisa direito e aqui o para-brisa esquerdo. Aqui ele ainda está na final da pista 1, ó, tá lá a pista, as comunicações vão passar aqui e daqui a pouquinho você vai ver ele abrindo para a direita para interceptar a pista 33. Flight 1, Roger for exchange for good night. Comunicação do cockpit está aqui do lado esquerdo. Washington, American 3130 with you, runway 1. American 3130, Washington, 1 star, 31014, goes 25, runway 1, cleared to land. Check with may depart approach arrival. Desconectou o piloto automático. Runway 1, American 3130. Falam aqui que estão configurados para o pouso. Começou a abrir para a direita lá. 789, contact on Barge, good day. Okay. American 3130, slow the funnel. Slow on American 3130. Pass 25, traffic just off the Wilson Bridge to CRJ at 1,200 feet, circle runway 33. This is pressure roof. American 1630 tower, runway 1, lot boy, traffic throughout, circle runway 33, this traffic on 6 off funnel. Line up for 8, runway 1, American 1630. American 472 by Catherine, runway 1. 17, stand by. Wish you 5307, keep rolling out to November, ground 47, good day. November 307. Tá lá, pista 33 lá, ó, aquela luz piscando ali. American 1630 1 star 32014, gust 25, traffic 2 mile left base, runway 33, no delay, runway 1, clear for immediate takeoff. Number 1, clear for takeoff, American 1630. Muscle 70 request. Dá para ver no mapa a aproximação das duas aeronaves. Muscle 7 approved. Aqui do lado esquerdo, em cima. American 4782, Mount Vernon visual 1. Medevac Air Carrier 1 Washington, just altimeter 290, approved to Washington class Rover, 500 pés.
Fala que tem duas vermelhas, ou seja, está na rampa. Olha lá, começou a aparecer o helicóptero. Olha como era praticamente impossível deles verem. Dá uma olhada. American 472, my pass, now for visual. American 472, Washington Tower, 1 star 320 17. E a colisão. Então, pessoal, só para a gente concluir, o relatório apontou então como principais causas: projeto inseguro e supervisão deficiente das rotas de helicóptero, rotas muito próximas à aproximação de um aeroporto movimentado. Dizem que o FAA não revisou nem atualizou essas rotas de acordo com o exponencial aumento do tráfego nos últimos anos. Tiveram falhas de supervisão e gestão do tráfego aéreo. O relatório concluiu que o controle de tráfego aéreo sofreu de perda de consciência situacional devido à alta carga de trabalho, ou seja, um controlador trabalhando com muitas aeronaves ao mesmo tempo. Erros dos pilotos do helicóptero e limitações do seu equipamento. A tripulação do helicóptero não conseguiu manter a altura correta, como a gente viu. Em parte também, isso eu acabei não dizendo, mas porque o altímetro barométrico da aeronave estava apontando altitudes um pouco acima do que o helicóptero realmente se encontrava. Inclusive, foram feitas inspeções nos outros helicópteros do mesmo grupamento e foi encontrado o mesmo erro no altímetro barométrico. Outros fatores contribuintes apontados pelo relatório foram as limitações do sistema de alerta de tráfego e de prevenção de colisão de aeronaves, que não forneceram os avisos eficazes antes da colisão, ou seja, os alertas que o sistema de tráfego aéreo tinha não emitiram alertas eficazes e, aliás, como era uma situação comum de helicópteros cruzando e sempre a proximidade de tráfego, alguns alertas eles já eram praticamente ignorados pelos controladores, já acostumados com aquela proximidade de tráfegos durante todo o dia. Foi concluído também treinamento inadequado da tripulação para o uso dos óculos noturnos e para o segmento dos procedimentos nos corredores visuais de Washington. Foi identificado também que o aumento da demanda e pressão operacional do aeroporto, com taxas de chegada que estressavam o sistema de controle de tráfego aéreo, além de falhas de gestão de segurança do Exército americano e do FAA, incluindo aí processos insuficientes para identificar e mitigar fatores de risco operacional. Bom, com isso tudo a gente pode concluir que o acidente foi um resultado de um conjunto de falhas organizacionais, de projeto de espaço aéreo e de procedimentos de controle, além de limitação dos equipamentos. E não um erro, simplesmente um erro de um só indivíduo ou de alguns indivíduos, como no caso os pilotos do helicóptero ou os controladores de voo. O NTSB ainda considerou o acidente como totalmente evitável se os riscos aqui falados tivessem sido tratados de forma adequada. Bom, você vê por todas essas animações aí o nível de seriedade que é uma investigação do NTSB, e quem tiver curiosidade de ver mais, com mais detalhes, recomendo, entra aqui no site do ntsb.gov e procura por esse código aqui, que é o código da investigação DCA 25MA108. Você vai ver todas essas animações que a gente viu aqui, os reportes oficiais, as recomendações. Dá uma olhada no tanto de recomendações. Cada arquivo desse é uma recomendação emitida pelo NTSB, seja para a FAA, seja para as empresas aéreas, seja para o órgão de controle.
Uma dessas recomendações gerou uma ordem do FAA, que é chamada GENOT, em março desse ano, 2026, e suspendeu então a separação visual entre aeronaves e helicópteros, né? Agora a separação ela tem que ser feita pelo radar, pelo controle de tráfego aéreo. Aqui um resumo das recomendações. E também na mesma página você pode encontrar aqui todos os vídeos, vídeos aqui dos o board meeting completo. Esse vídeo aqui, por exemplo, tem... Deixa eu tirar o som aqui. Esse vídeo aqui, por exemplo, é o board meeting completo, né? A reunião do conselho do NTSB completo. São 7 horas e 48 minutos de vídeo. Você pode assistir aqui, ver como é que funciona um board meeting desse. É nessa reunião que eles apresentam esses vídeos todos, né? Olha lá, aquilo que a gente viu. É um dia inteiro de reunião, foram feitas várias, é claro, essa foi a última. Aqui gerou o relatório, aqui as animações, você tem acesso a tudo isso. É muito legal, muito instrutivo para quem quiser aprender um pouquinho mais de como funciona uma investigação de acidente aéreo feita pelo NTSB. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, ajuda o nosso canal, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal para a gente poder trazer mais conteúdos assim. Aqui no canal também eu dei uma passada em 2 outros relatórios daquele voo da TAM, lá que teve o tail strike em Milão, que é um relatório final emitido pela autoridade italiana, e também o relatório preliminar do acidente do CRJ, outro CRJ, né? Dessa vez lá em Toronto, aquela aeronave que teve um pouso duro, acabou quebrando a asa, virando de cabeça para baixo. Mas esse, graças a Deus, sem ambos, né? Esses 2 que eu citei agora, sem fatalidades. Dá uma olhadinha lá e você que assistiu, obrigado por prestigiar. Um abraço, valeu!